Começa a guerra. Do ponto de irradiação de Siena, as forças do Império encaminharão-se cautelosamente para a escuridão desconhecida da periferia. Naves gigantescas venciam as vastas distâncias que separavam as estrelas errantes da extremidade da galáxia, e sondavam o caminho em volta do limite que ficava mais no exterior da influência da Fundação. Mundos isolados no seu novo barbarismo de 2 séculos voltavam a sentir mais uma vez a sensação dos senhores feudais do Império, pisando o seu solo. Jurou-se lealdade perante a artilharia maciça que estava sobre suas cidades capitais. Tinham deixado guarnições de homens com o uniforme imperial com a insígnia brilhante do sol e da nave colocada nos ombros. Os homens velhos deram notícia disso e lembraram-se uma vez mais das esquecidas narrativas dos pais dos seus avós, dos tempos em que o universo era grande, rico e pacífico, e aquele mesmo símbolo do sol e da nave governava tudo. Então as grandes aves continuaram a tecer suas linhas de bases avançadas em volta da Fundação. E como cada mundo via logo designado o seu próprio lugar na estrutura, o relatório voltava para trás, para Belriose, que estabelecera o seu quartel-general na aridez rochosa de um planeta errante, com um sol fraco. Agora Riose descontraía-se e sorria severamente para Ducenbarre. Bem, o que é que você pensa, Patrício? Mas que valor pode ter aquilo que eu penso? Não sou militar. Ao dizer isto fingiu um olhar cansadamente desgostoso, perante a desordem cada vez maior do aposento que ia terminar na pedra, e que fora rasgado na parede de uma caverna, tendo instalado arilhos artificiais, e calor que forneciam a única ilusão de vida na vastidão de um mundo deserto. Pela ajuda que lhe posso dar, murmurou ele, ou que lhe desejo dar, podia mandar-me de volta para Siena. Ainda não. Ainda não, o general virou a cadeira para o canto onde estava apoiada a esfera enorme, brilhantemente transparente, que representava a antiga prefeitura imperial de Anacreon e os seus setores vizinhos. Mais tarde, quando isto estiver mais adiantado, você poderá regressar aos seus livros e a tudo o mais. Eu cuidarei que os bens de sua família sejam devolvidos a você e aos seus filhos para o resto da vida. Muito obrigado, replicou Barry, com uma ironia difusa, porém eu deposito fé no resultado feliz de tudo isto. Riose riu sem jeito. Não me indisponha outra vez contra suas lamentações. Este mapa fala mais evidentemente do que todas as suas teorias calamitosas. Acariciou delicadamente o seu perfil arqueado e invisível. Você é capaz de ler um mapa em projeção radial. Pode. Bem, veja por você mesmo. As estrelas douradas representam os territórios imperiais. As estrelas vermelhas são aquelas que estão submetidas pela Fundação e as cor-de-rosa aquelas que estão provavelmente dentro da influência da esfera econômica. Agora veja. A mão de Riose cobriu um botão arredondado, e vagarosamente uma área de brancas e ásperas cabeças de alfinete transformou-se num azul profundo. Como uma taça de fundo virado para o ar eles ficaram encaixados entre o vermelho e o cor-de-rosa. Estas estrelas azuis estão sendo ocupadas pelas minhas forças, disse Riose com tranquila satisfação, e elas ainda continuam a avançar. Ainda não apareceu qualquer oposição. Os bárbaros estão tranquilos. E, particularmente, não verificou nenhuma oposição por parte das forças da Fundação. Essas estão dormindo tranquilamente e bem. Você espalha suas forças por toda a parte, não é assim? Perguntou Barry. Realmente, disse Riose, e a despeito das aparências, não é assim. Os pontos-chave que guarneci e fortifiquei são relativamente poucos, porém foram cuidadosamente escolhidos. O resultado é que as forças mobilizadas são reduzidas, mas grandes os resultados estratégicos. Há muitas vantagens, mais do que pode parecer para quem não fez ainda um estudo cuidadoso das táticas espaciais, se bem que seja evidente para qualquer pessoa, por exemplo, em que eu possa lançar um ataque a partir de qualquer ponto nesta esfera cercada e, por isso, quando eu tiver terminado, será impossível a Fundação atacar pelos flancos ou pela retaguarda. Não terei flancos nem retaguarda em relação a eles.
Esta estratégia do cerco prévio já foi anteriormente aplicada notadamente nas campanhas de Loris V, há uns 2000 anos, mas sempre imperfeitamente, sempre com o conhecimento e a interferência combativa do inimigo. Isto é diferente. O caso ideal do compêndio, a voz de Barry era lânguida e indiferente. Ryozi mostrou-se impaciente. Você ainda pensa que as minhas táticas vão falhar? Assim deve ser. Você deve compreender que não há caso na história militar em que, tendo-se completado um cerco, as forças atacantes não tenham eventualmente ganho, exceto nos casos em que exista uma força exterior suficiente para romper o cerco. Se você assim o diz. E você ainda se mantém fiel à sua doutrina? Dê certo. Ryozi encolheu os ombros. Continuarei na mesma. Barry deixou que o irritado silêncio durasse um momento, depois do que perguntou tranquilamente. Você já recebeu alguma resposta do imperador? Ryozi tirou um cigarro de um recipiente da parede, colocado atrás de sua cabeça, pôs um filtro entre os lábios e aspirou a chama cuidadosamente. Acabou por dizer. Refere-se ao meu pedido de reforços. Já chegou, e isto é tudo. É precisamente essa a resposta. Não mandam naves. Nenhuma. Já estava meio desconfiado. Francamente, Patrício, eu nunca devia ter consentido que as suas teorias me enchessem de pânico a ponto de fazer um pedido antecipado de reforços. Isto me colocou em uma posição muito incômoda. É assunto encerrado? Definitivamente. As naves são difíceis. As guerras civis dos últimos 2 séculos despedaçaram mais de metade da grande esquadra e o que restou está em condições verdadeiramente lastimáveis. Você sabe disto tão bem como sabe que as naves que construímos agora não são de primeira qualidade. Não me parece que haja um único homem na galáxia atual que seja capaz de construir um motor hiperatômico de primeira classe. Sei isso muito bem, disse o Siveniano. Os seus olhos estavam pensativos e meditativos, mas não calculava que você o soubesse também. Por isso Sua Majestade Imperial não está em condições de conceder naves. A psicohistoria podia ter predito isto, de fato deve tê-lo feito, com toda certeza. Eu diria que a mão morta de Harry Seldon ganhou o primeiro assalto. Ryozi respondeu duramente. As naves que tenho bastam-me. O seu Seldon não ganhou coisa nenhuma. Se a situação se tornar mais séria, nessa altura devem estar disponíveis mais naves. Até o momento o imperador não deve conhecer a história toda. É mesmo. Por que é que você não a contou? Foram evidentemente, as suas teorias, Ryozi fitou-o sarcasticamente. A história é, com todo o respeito que lhe é devido, altamente improvável se a evolução que se verificar o autorizar e se os acontecimentos me vierem dar uma prova, nesse caso, mas só então, farei referência a uma situação de emergência. E como elemento adicional, Ryozi olhou à sua volta, descuidadamente, a história, desapoiada pelos fatos, tem um cheiro de lesa majestade que só muito escassamente podia ser agradável à Sua Majestade Imperial. O velho patrício sorriu. Você pensa que revelar-lhe que o seu augusto trono está em perigo de subversão, devido a uma porção de bárbaros esfarrapados dos confins do universo não é aviso que possa ser compreendido ou apreciado. Nesse caso, você não espera nada dele. A menos que veja aparecer um enviado especial daqui a pouco. E por que um enviado especial? Trata-se de um velho costume. Um representante direto da coroa está presente em todas as campanhas militares que se processam sob os auspícios do governo. É verdade. Por quê? Trata-se de uma tradição de preservar o símbolo da chefia pessoal do imperador em todas as campanhas. Adquiriu, todavia, a função secundária de vigiar a fidelidade dos generais. Nem sempre sucede assim a este respeito. Você vai achar isso inconveniente, general. Uma autoridade estranha, penso eu. Não duvido que assim seja, Ryozi corou de leve, mas não pode ser evitado.
O receptor que estava na mão do general reluziu ardentemente, e com um som intrusivo, o cilindro de comunicação estalou e saiu pela fenda. Ryose foi desenrolando-a. Ótimo! Aqui está ele. Dusen franziu os sobrolhos numa meia pergunta. Ryose esclareceu. Você sabe que capturamos um desses comerciantes. Vivo, e com a nave intacta. Já ouvi falar dele. Muito bem, estão agora mesmo trazendo-o para cá, e deve estar aqui dentro de 1 minuto. Pode continuar sentado, Patrício. Desejo que esteja aqui quando o interrogar. Foi por isso que lhe pedi para vir hoje aqui, antes de mais nada. Você pode estar atento quando eu deixar passar pontos importantes. O sinal da porta ressoou e um toque do general fez girar a ampla porta. O homem que estava de pé no limiar era alto e barbudo, vestindo um curto casaco de couro plástico, com um capuz empurrado para a nuca. Tinha as mãos livres, e homens armados à sua volta, não mostrou nenhuma perturbação aparente. Avançou sem objetivo, e olhou à sua volta com olhos perscrutadores. Saudou o general com um aceno grosseiro de mão e uma meia reverência. Como se chama? Perguntou Ryose, vagamente. Latan Devers, o comerciante meteu os dedos no amplo e vistoso cinto. Você é o patrão. E você é um comerciante da fundação? Exatamente. Ouça, se você é o patrão, faria melhor se dissesse aos seus mercenários que deixem o meu cargueiro em paz. O general levantou a cabeça e olhou friamente para o prisioneiro. Responda às perguntas. Não aceito ordens não autorizadas. Muito bem. Quis ser delicado. Contudo, um dos seus rapazes já está pronto para ser colocado no caixão por ter metido os dedos onde não devia. Ryose transferiu o olhar para o tenente de guarda. Este homem está falando a verdade. No seu relatório, Vr Yankee, não havia referência a nenhuma perda. Não houve nenhuma, senhor, o tenente falava sufocadamente, apreensivamente, durante o ataque. Tomaram-se posteriormente algumas disposições para revistar o barco, pois começou a correr o boato de que havia uma mulher a bordo. Neste momento, senhor, foram localizados muitos instrumentos de natureza desconhecida, instrumentos que o prisioneiro referiu serem coisas do seu comércio. Um deles lançou uns relâmpagos quando o tocaram, e o soldado que o tocou morreu. O general virou-se novamente para o comerciante. Quer isto dizer que o seu barco carrega explosivos atômicos? Pela galáxia, claro que não. Para aqui. Aquele louco agarrou um punção atômico, mal e com avidez e levou uma desintegração máxima. É coisa que não se deve fazer. Podia perfeitamente ter apontado uma pistola nêutron à cabeça que conseguia o mesmo resultado. Eu poderia ter evitado, se não se tivessem sentado 5 homens em cima do meu peito. Ryose fez um gesto para o guarda que se mantinha na expectativa. Pode ir embora. A nave capturada deve ser selada para evitar toda e qualquer intrusão. Sente-se, Devers. O comerciante assim fez, no lugar indicado, e resistiu estoicamente ao duro exame do general imperial e ao olhar curioso do patrício siveniano. Ryose disse: Você é um homem sensato, Devers. Muito obrigado. Você está impressionado pela minha cara ou precisa de mais alguma coisa? Eu digo-lhe o que sou. Sou um bom homem de negócios. É a respeito da mesma coisa. Você entregou a nave quando podia ter decidido a desperdiçar nossas munições e ter destruído a si próprio como poeira eletrônica. Pode resultar disso um bom tratamento para você, se continuar dentro deste tipo de perspectiva da vida. Bom tratamento é o que eu mais desejo, patrão. Ótimo, e cooperação é o que eu mais desejo. Ryose sorriu, e disse à parte em voz baixa para Dusen Barry: Espero que a palavra, desejo, signifique aquilo que estou imaginando. Você alguma vez ouviu esta espécie de jargão bárbaro? Devers replicou suavemente. Está bem.
Ponho-me à sua disposição. Mas a que espécie de cooperação é que se refere, patrão? Para lhe falar honestamente, não sei onde estou. Olhou à sua volta, que lugar é este, por exemplo, e qual é a sua ideia? Ah, já me esqueci da outra metade das apresentações. Peço desculpas, Riose estava de bom humor, este cavalheiro é do Sembarre, patrício do Império. Eu sou Bel Riose, par do Império, e general de terceira classe das Forças Armadas de Sua Majestade Imperial. O queixo do comerciante pendeu. Depois. O Império. Isso quer dizer o velho Império que nos ensinavam na escola. Rui. Tolice. Eu sempre tive noção de que já deixara de existir de todo. Olhe à sua volta. Está nele, disse Riose carrancudamente. Podia tê-lo reconhecido, não obstante, e Latan Devers levantou os olhos para o teto. Foi um sujeito com ar muito cortês que pegou com muita habilidade a minha velha nave. Nenhum reino da periferia podia tê-lo feito assim. Enrugou a testa. Qual é o seu jogo, patrão? Ou devo chamar-lhe general? O jogo é a guerra. O Império contra a Fundação, não é? Isso mesmo. Por quê? Penso que você sabe por quê. O comerciante fitou-o rudemente e meneou a cabeça. Riose deixou o outro deliberar, depois do que disse devagarinho. Tenho certeza de que você sabe por quê. Latan Devers resmungou. Está calor, aqui, e pôs-se de pé para tirar o casaco com capuz. Depois do que voltou a sentar-se e esticou as pernas. Sabe, replicou ele, confortavelmente, eu imagino que vocês estão pensando que eu devia lançar um grito de guerra e desatar a apontar armas à minha volta. Eu podia surpreendê-lo antes de você poder se mexer se escolhesse a minha oportunidade, e este velho parceiro, que está sentado e não diz nada, também não poderia me deter. Contudo você não o conseguiria, disse Riose, num tom confidencial. Não conseguiria, anuiu Devers, amistosamente, em primeiro lugar, se eu o matasse, isso não iria parar a guerra, ao que suponho. Há mais generais no lugar de onde você veio. Trata-se de uma dedução muito correta. Além do que, eu seria provavelmente abatido uns 2 segundos depois de o ter derrubado, e morto logo a seguir, ou talvez demoradamente, depende. Mas se me matassem, eu nunca viria a saber em que é que consistem os seus planos. E não haveria nenhuma compensação no caso. Eu disse que você era um homem sensato. Mas há uma coisa que lhe quero dizer, patrão. Eu gostaria que me explicasse o que queria dizer quando me declarou que eu sabia por que é que vocês nos declararam guerra. Cá por mim não sei, e nunca consigo chegar ao fim em jogos de adivinhação. Sim. Você nunca ouviu falar de Hari Seldon? Não. Eu disse que não gosto de jogos de adivinhação. Riose lançou um olhar de relance a do Sembarre, que sorriu com breve suavidade e voltou à sua expressão de sonho interior. Riose disse com uma careta. Não se trata de você gostar ou não gostar de jogos, Devers. Há uma tradição, ou fábula, ou história sensata, não é isso que me preocupa, a respeito da sua fundação, que diz que vocês acabarão por fundar o Segundo Império. Eu conheço mais ou menos uma versão pormenorizada da grande charlatanice psicohistórica de Hari Seldon, e os seus planos finais de agressão contra o Império. Assim, Devers meneou pensativamente a cabeça, e que é que eu lhe devo dizer de tudo isto? Conhece este tema? Perguntou Riose com perigosa brandura. Você está aqui, mas não para perguntar nada. Eu desejo que você saiba o que se passa a respeito da fábula de Seldon. Mas se é uma fábula. Não brinque com as palavras, Devers. Não estou brincando. De fato, eu desejo ser inteiramente honesto com você. Você sabe tudo o que eu sei a esse respeito. É uma estúpida tolice, já meio esquecida. Todos os mundos têm os seus contos de aventuras, você não pode proibi-los de prosseguir o seu caminho.
Pois eu tenho ouvido esta espécie de conversa, Seldon, segundo o Império e assim por diante. Serve para contar à noite às crianças para que elas adormeçam ouvindo estas tolices. Os jovens projetam círculos visíveis nos seus quartos de brincadeira com os seus projetores de bolso e absorvem as emoções de Seldon. Mas isto é estritamente para pessoas não adultas. Quando muito, será para adultos não inteligentes. O comerciante meneou a cabeça. Os olhos do general imperial estavam obscurecidos. É realmente assim. Você está desperdiçando as suas mentiras, homem. Eu estive no planeta Terminus. Conheço a fundação. Tenho me dedicado a examiná-la com muito cuidado. E nesse caso põe-se a me fazer perguntas. A mim, quando não me demoro lá 2 meses cada 10 anos. Você está desperdiçando o seu tempo. Vá para diante com a sua guerra, se está empenhado em correr atrás de suas fábulas. E Barry falou pela primeira vez, maciamente. Você está assim tão seguro da vitória da fundação? O comerciante virou-se. Corou de leve e uma cicatriz antiga que tinha numa têmpora tornou-se lívida. O parceiro silencioso. O que é que você aproveitou daquilo que eu disse, doutor? Riose meneou a cabeça muito vagarosamente para Barry, e o Siveniano continuou em voz baixa. Digo isto porque esta declaração de guerra o havia de aborrecer se você pensasse que o seu mundo poderia perdê-la, e sofrer as amargas consequências da derrota, ao que me parece. O meu mundo morreu uma vez e ainda assim continua. Latan Devers cofiou a barba, olhou para os presentes um após outro, depois do que sorriu repentinamente. Ele fala sempre assim, patrão. Ouça, e tornou-se sério, o que é uma derrota? Já vi guerras e já vi derrotas. O que acontece quando o vencedor assume o domínio? Quem é que fica aborrecido? Eu. Os sujeitos como eu, meneou a cabeça com ironia, compreendam isto, o comerciante falava agora de maneira vigorosa e séria, a 5 ou 6 mandões gordos que habitualmente dirigem um planeta médio. Esses recebem a paulada atrás da orelha, mas eu não vou agora perder a paz de espírito por sua causa. Veja. O povo. O populacho. De certo alguns morrerão e os restantes haverão de ser obrigados a pagar impostos extras durante um tempo. Mas hão de acabar por se pôr de fora, e passarão a trabalhar debaixo das ordens de outros. E depois voltarão à sua antiga situação novamente em confusão. As narinas de Dusenbarry estremeceram, e os tendões da sua velha mão direita contraíram-se, mas não disse nada. Os olhos de Latan Devers estavam fitos nele. Não perderam nada. E disse: Olhe. Eu gasto a vida no espaço com minhas engenhocas de meia patacas e sujeito às minhas responsabilidades perante as associações comerciais. Há uns parceiros gordos lá para trás, e o seu dedo polegar apontou para trás, por cima do ombro, sentados em casa e recebendo os meus rendimentos minuto a minuto, durante o ano, livres de aborrecimentos e mais satisfeitos do que eu. Suponha que você governasse a fundação. Você há de precisar sempre de nós. Você precisará mais de nós do que as associações comerciais, porque não sabe o que existe à sua volta, e nós podemos satisfazer as exigências da Caixa. Podemos ficar em muito melhor situação com o Império. Pois claro que podemos, e eu sou um homem de negócio. Se ele nos trouxer mais proveitos, sou pelo Império. E fitou os dois com irônica beligerância. O silêncio durou 2 minutos, e depois um rolo ressoou ao sair de sua fenda. O general apanhou-o e abriu-o, relanceando a escrita limpa e colocou os visores em circuito com um movimento circular. Prepare um plano indicando a posição de cada nave em ação. Espere ordens mantendo a armada completamente em setores defensivos. Alcançou a capa. Quando estava colocando-a nos ombros, sussurrou a Barry num tom monótono. Deixo-lhe o homem. Vou aguardar os resultados. Estamos em guerra e eu posso ser cruel nos fracassos. Lembre-se disso. Saiu,
com uma saudação dirigida aos dois. Latan Devers olhou para ele enquanto saía. Bem, alguma coisa o picou. Onde é que ele foi? Para uma batalha, como é evidente, disse Barry, mal-humorado. As forças da Fundação estão se preparando para a primeira batalha. Você faria melhor se apressasse. Entraram no aposento soldados armados. O seu porte era respeitoso e os seus rostos mostravam-se severos. Devers seguiu o velho e soberbo patriarca siveniano para fora do aposento. O aposento onde os meteram era pequeno e vazio. Continha 2 camas, um televisor, chuveiro e instalações sanitárias. Os soldados saíram, e a grossa porta ressoou com um estrondo vazio. Devers olhou em volta de maneira desaprovadora. Isto parece-me destinado a ser permanente. E disse Barry, brevemente. O velho siveniano virou-lhe as costas. O comerciante perguntou irritadamente: qual é o seu jogo, doutor? Não tenho jogo nenhum. Você fica a meu cargo, mais nada. O comerciante corou e avançou. O queixo elevou-se por cima do patrício imóvel. Assim. Mas você está nesta cela comigo e quando vocês avançarem, os canhões tanto estarão apontados para você como para mim. Ouça, vocês ficaram nervosos por causa das minhas noções a respeito de guerra e paz. Esperou sem qualquer resultado. Muito bem, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Você disse que o seu país foi esmagado uma vez. Por quem? Por um povo cometa de outra nebulosa. Barry olhou para ele. Pelo Império. Assim. Nesse caso, o que é que você está fazendo aqui? Barry manteve um eloquente silêncio. O comerciante deixou cair o lábio e meneou vagarosamente a cabeça. Tirou a pulseira chata e comprida que trazia no pulso direito e segurou-a na mão. O que é que você pensa disto? Estendeu-a ao companheiro com a mão esquerda. O siveniano pegou o ornamento. Imitou vagarosamente o gesto do comerciante e colocou-o no pulso. O estranho zumbir no pulso tornou-se mais rápido. A voz de Devers mudou mais uma vez. Veja, doutor, você agora está em condições de agir. Falo apenas por acaso. Se este aposento tem um campo elétrico a circundá-lo, eles não ouvirão coisa alguma. O que você tem aí é um distorcedor de campo, um genuíno invento de Mallow. Vendo-o por 25 créditos em qualquer mundo daqui até a outra extremidade. Você pode conseguir a liberdade. Conserve os lábios imóveis quando falar e mantenha-se tranquilo. Você conseguirá compreender o estratagema. Ducem Barry ficou repentinamente aborrecido. Os olhos incômodos do comerciante estavam luminosos e animadores. Foi diminuindo suas perguntas sem ritmo. Barry disse: o que é que você quer? As palavras modularam-se de entre os seus lábios imóveis. Eu lhe digo. Você faz tanto barulho com a boca como aquilo a que denominamos um patriota. Contudo, o seu próprio mundo foi trucidado pelo Império, e aí está você jogando as bolas com o general do Império bem educado e bem penteado. Não lhe parece que há nisto uma certa falta de sentido? Barry disse. Já fiz a minha parte. Um vice-rei imperial e conquistador morreu por minha causa. Assim. Recentemente. Há 40 anos. Há 40 anos, as palavras pareciam ter dificuldade em ganhar sentido no espírito do comerciante. Franziu os sobrolhos, trata-se de um longo período para conservar na memória. Esta porcaria vestida com uniforme de general sabe disso. Barry acenou que sim. Os olhos de Devers tornaram-se obscuros enquanto pensava. Você deseja que o Império vença. E o velho patrício siveniano começou subitamente a falar com uma profunda cólera. O Império e todas as suas obras podem perecer na catástrofe universal. Siena inteira roga todos os dias por isso. Eu tive irmãos outrora, uma irmã, um pai. Agora tenho filhos e netos. O general sabe onde pode encontrá-los. Devers esperou.
Barry continuou num sussurro. Mas isto não me deteria se os resultados compensassem o risco. Eles haviam de compreender a maneira como morrer. O comerciante observou delicadamente. Então você matou uma vez um vice-rei, hein? Sabe, estou cismando aqui numas coisas. Tivemos outrora um administrador, seu nome era Robert Mallow. Visitou uma vez Siena, é este o seu mundo, não é? Ele encontrou um homem chamado Barry. Ducem fitou-o duramente. O que é que você sabe sobre isso? Aquilo que sabem todos os comerciantes da fundação. Você podia ser um velho companheiro encantador, colocado aqui especialmente para conseguir me levar a dizer coisas. Claro, eles apontam-lhe pistolas desintegradoras e você odeia o Império e fará o possível por dar cabo deles. Quando conseguir isto, hei de abrir-lhe o meu coração e o general não há de ficar nada satisfeito. Mas aqui não há muitas chances de que isso aconteça, doutor. Não obstante isso mesmo, gostaria que me provasse que você é o filho de Onum Barry de Siena, o sexto e mais novo que escapou ao massacre. A mão de Ducem Barry agitou-se quando ele abriu a caixa de metal uso, encaixado na parede. O objeto de metal separou-se com um estalido surdo quando ele o meteu com força nas mãos do comerciante. Olhe para isto, disse ele. Devers olhou. Levou aos olhos a grossa argola central da corrente sem abertura e praguejou suavemente. Ou isto é um monograma de Mallow, ou sou um principiante do espaço, e o modelo já tem 50 anos de idade. Levantou os olhos e sorriu. Aperte, doutor. Um campo atômico do tamanho de um homem é a única prova de que preciso, e estendeu-lhe a sua larga mão. O favorito. As pequeninas naves tinham aparecido das profundidades vazias e arremessaram-se pelo meio da armada. Sem um choque ou uma explosão de energia, moveram-se através da área ocupada pelas naves, depois do que dispararam e desapareceram, enquanto as galeras imperiais giravam à volta deles como animais sem ordem. Havia 2 faróis silenciosos que pontilhavam o espaço como 2 mosquitos pequeninos engelhados numa decomposição atômica, e o resto desaparecera. As grandes naves realizaram buscas, depois do que regressaram à sua tarefa original e palmo a palmo, a grande teia do cerco continuou. O uniforme de Brodrigue era imponente, cuidadosamente cortado e cuidadosamente envergado. Passeava através dos jardins do obscuro planeta Vanda, agora temporariamente transformado em quartel-general imperial, e estava tranquilo, sua expressão era sombria. Belriose acompanhava-o no passeio, com o seu uniforme de combate aberto no pescoço, e triste no seu monótono cinzento escuro. Riose indicou o banco liso e preto debaixo do fragrante feto arbóreo, cujas largas folhas espatuladas se desenhavam fragilmente contra o sol branco. Veja isto, senhor. É uma relíquia do Império. Os bancos ornamentados, construídos para o amor, para o devaneio, novos e ainda em condições de serem usados, enquanto as fábricas e os palácios caem em ruínas esquecidas. Sentou-se, enquanto o secretário privado de Cleon II se deixava ficar de pé, muito teso, diante dele e cortava distramente as folhas que lhe ficavam por cima, com golpes precisos de seu bastão de marfim. Riose cruzou as pernas e ofereceu um cigarro ao outro. Tirou um para ele próprio enquanto ia dizendo. Era isto mesmo que esperava da iluminada sabedoria de Sua Majestade Imperial, que mandasse um observador tão competente como o senhor. Faz desaparecer qualquer ansiedade que eu pudesse ter sentido pensando que a urgência de assuntos mais importantes talvez obrigasse a esquecer, por momentos, uma pequena campanha da periferia. Os olhos do imperador estão em toda a parte, disse Brodrigue, sem raciocínio. Não devemos subestimar a importância da campanha, por ora deve parecer que se está dando uma importância exagerada às dificuldades que apresenta. É claro que não são suas pequenas naves a barreira indicada para movimentarmos nas intrincadas manobras preliminares de um cerco. Riose ruborizou-se, porém manteve o domínio de si. Eu não quero arriscar as vidas dos meus homens,
que são poucos, todavia, ou a destruição das minhas naves que são insubstituíveis, lançando um ataque muito arrojado. O estabelecimento de um cerco força-me a concentrar todas as minhas possibilidades no último ataque, por mais difícil que possa vir a ser. Já tomei a liberdade de lhe explicar as razões militares que me levam a isto. Bem, eu não sou militar. Neste caso, você garante-me que aquilo que consideramos como sendo patente e evidentemente correto é, na realidade, errado. Podemos conceder-lhe que assim seja. Sua cautela deixa o problema fora de causa. No seu segundo relatório, você pedia reforços. E isto contra um inimigo fraco, pequeno e bárbaro, com o qual você não tivera ainda, nessa altura, uma única escaramuça. Pretender mais forças em tais circunstâncias era pormenor para dar ao seu pedido um sabor de quase incapacidade, ou coisa pior, pois que na sua curta carreira você ainda não pudera dar suficientes provas de arrojo e imaginação. Fico-lhe muito grato, disse o general, friamente, mas devo lembrar-lhe que há uma diferença entre arrojo e cegueira. Há lugar para uma jogada decisiva se conhece o inimigo e se pode calcular os riscos pelo menos de maneira grosseira, mas por tudo em ação contra um inimigo desconhecido é cegueira propriamente dita. Você podia ter me perguntado qual a razão que leva um homem a realizar, com segurança, uma corrida de obstáculos durante o dia, quando a noite esbarra com a mobília do seu quarto. Brodrigue afastou as outras palavras com um esmerado piparote dos dedos. É dramático, mas não satisfatório. Você observou pessoalmente este mundo bárbaro. Tem, além disso, em seu poder um prisioneiro inimigo para interrogar, esse tal comerciante. Entre você e o prisioneiro não há uma noite de distância. Não. Peço licença para lhe recordar que um mundo que se foi desenvolvendo durante 2 séculos no isolamento, não deve considerar-se conhecido para basear um ataque inteligente apenas com o conhecimento obtido por um mês de visita. Sou soldado, não um desses heróis de filmes, com o peito em forma de barrica, que aparecem nas histórias subetéricas e trimensionais. E um único prisioneiro, e ainda por cima um prisioneiro que é um membro obscuro de um grupo econômico que não tem íntima conexão com o mundo inimigo, também não pode facilitar o conhecimento total dos segredos mais profundos da estratégia inimiga. Você já o interrogou? Já. E então? Forneceu alguns dados, mas não muito importantes. A sua nave é fraca, não tem qualquer importância. Vende umas pequenas bagatelas engraçadas, mas mais nada. Tenho comigo algumas dessas habilidades, que pretendo remeter ao imperador como curiosidades. Naturalmente, há uma boa porção delas na nave cujo funcionamento eu não compreendo, e não trouxe nenhum técnico comigo. Mas você já teve consigo alguns homens que sabiam, observou Brodrigue. Sei muito bem, replicou o general num tom levemente mordaz, mas esses loucos foram embora antes de terem satisfeito todas as minhas necessidades. Já pedi que me mandassem homens entendidos no funcionamento dos estranhos campos de circuitos atômicos que a nave contém. E não obtive resposta. Homens desse tipo não podem ser espalhados por toda parte, general. Certamente que existirá, na sua vasta província, algum homem que entenda de coisas atômicas. Houvesse aqui apenas um já eu teria reparado os motores parados que fornecem força motriz a 2 naves da minha pequena frota. 2 naves, entre as minhas pobres 10, que não podem sustentar uma batalha mais prolongada por falta de suficiente suprimento de força. 1/5 da minha força condenada a uma putrefata atividade de consolidação de posições atrás das linhas. Os dedos do secretário tamborilaram impacientemente. Sua preocupação não é única a esse respeito, general. O imperador também tem preocupações idênticas. O general jogou fora o cigarro rasgado, que não chegara a acender, tirou outro, e encolheu os ombros. Bem, vamos ao seguinte ponto, a falta de técnicos de primeira classe.
Podia ter feito mais progressos com o meu prisioneiro se tivesse minha sonda psíquica em bom estado. As sobrancelhas do secretário levantaram-se. Você tem uma sonda. Já muito velha e falha sempre que preciso dela. Apliquei-a enquanto o prisioneiro estava dormindo, e não consegui nada. É demais para a sonda. Experimentei-a nos meus próprios homens e a reação foi inteiramente correta, mas sucede que não há um único homem do meu estado maior técnico que seja capaz de me dizer por que é que falha no prisioneiro. Dusenbarre, que é um teórico de talento, embora não seja um mecânico, diz que a estrutura física do prisioneiro não pode ser afetada pela sonda desde que, a partir da infância, ele tenha sido sujeito aos ambientes estranhos e aos estímulos neurais. Não compreendo nada disso. Mas já podia ter dado algum resultado. Guardei-a com essa esperança. Brodrigue encostou-se ao seu bastão. Eu verei se é possível conseguir um especialista disponível na capital. Entretanto, que homem vem a ser o que mencionou há pouco, o Siveniano? Você conserva muitos inimigos nas suas boas graças. Ele conhece o inimigo. Conhece-o muito bem, e guardo-o para futuras referências e pela ajuda que pode me dar. Mas trata-se de um Siveniano e do filho de um rebelde proscrito. É velho e impotente, e conservo a família como refém para responsabilizar-se pelos atos dele. Está bem. Penso, contudo, que devia falar com esse comerciante pessoalmente. Certamente, anuiu Riose, suavemente, como leal súdito do imperador, aceito o seu representante pessoal como meu superior. Contudo, desde que o comerciante está numa base permanente, você terá que abandonar as áreas da frente num momento interessante. Sim. Mas interessante de que maneira? Interessante devido ao fato de o cerco se completar hoje. Interessante devido ao motivo de que dentro de uma semana, a 20ª Esquadra da Fronteira avançará para o coração da resistência. Riose sorriu e foi embora. Brodrigue sentiu-se humilhado, embora sem distinguir muito bem por quê.